normalmente restrito da população, que são os idosos, os doentes e as grávidas. Portanto, pessoas que têm uma imunidade fragilizada, mas que têm uma taxa de mortalidade de 40%. Portanto, estamos a falar de uma situação grave, rara, mas muito grave. Portanto, quer acrescentar alguma coisa a esta Só alguns números, talvez para ilustrar, uma vez que pedia números. Na União Europeia existe um programa entre os 27 Estados-membros, que é um relatório que é produzido pela Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, a EFSA, que anualmente publica um relatório sobre o número de casos de toxinfecções alimentares, enfim, veiculadas quer pela carne, quer pelo leite, quer pela água, enfim, todos os alimentos do modo geral, até pelos vegetais. Lembramos dos pepinos. Esses números apontam para, no caso da Campylobacteriose, para 170 mil casos anuais, no caso da salmonelose, para cerca de 130 mil casos anuais, casos reais, confirmados na União Europeia. É evidente que a notificação, o sistema de notificação epidemiológico nos serviços de saúde, enfim, nos diferentes países, tem diferentes eficácias. Nós não sabemos o nosso como é, o número de casos de salmonelose em Portugal, comparativamente, os que são notificados, comparativamente com os outros países europeus, é bastante mais baixo. Nós temos cerca de 3 casos por cada 10 mil habitantes, enquanto, por exemplo, a República Checa tem 300 casos por cada 10 mil habitantes. Mas há formas de conseguirmos melhorar ainda todo o processo de manuseamento da carne, desde o matadouro até ao nosso prato? Ou Estávamos há pouco a falar na educação, a educação sanitária. Se a carne começa a ser já contaminada na altura do abate, com certeza aí tem que se começar. Estávamos a falar da educação sanitária e na fragilidade dos programas escolares. É evidente que antigamente, nos manuais escolares das escolas, primária e no secundário básica, os estudantes aprendiam algumas regras de higiene, na manipulação dos alimentos, na sua higiene pessoal também. Hoje em dia não sei como é que são esses programas, mas por aí isso deveria começar. Eu estava a falar dos profissionais, nomeadamente quem tem que manusear a carne desde a altura em que os animais são abatidos no matador. Mas era essa questão que eu estava a levantar. Os profissionais, os que abordam o alimento, esses alimentos frescos e que contêm, de facto, estes perigos biológicos, esses profissionais têm formação específica. Não podem manusear os alimentos sem formação adequada. Mesmo assim fiquei com a ideia, porque aquilo que a Paula disse, que muitas vezes temos situações de contaminação. Mesmo nesse processo, que é um processo profissional, não é? Até me disse que muitas vezes as coisas não acontecem no talho, podem acontecer no processo antes. O que quer dizer que há aí regras que não se cumprem, ou é impossível quase de todo impedir alguma contaminação? Não. Impossível, não é. É possível minimizar, eu acho que é possível reduzir e, como disse, esta nova possibilidade que é dada pelo regulamento, a utilização de um agente antimicrobiano na lavagem das carcaças, vai certamente ajudar a esta redução. Não concorda com esta já abanou a cabeça? Não, Fernanda. Não, eu não quero estar a monopolizar a conversa. Mas tem a ver com uma coisa que nós falámos no início, que tem a ver com os acordos do Uruguai Round. É que os países exportadores de carne de bovino, como sabe, nós em Portugal não somos autossuficientes em carne de bovino, importamos cerca de 60% do que consumimos. E precisamente os países que exportam carne de bovino para Portugal, sobretudo os da América do Sul, usam este procedimento e acusavam a União Europeia de não pôr uma barreira sanitária artificial, que era a proibição da utilização de desinfecções superficiais das carcaças, para eles não poderem aceder ao nosso mercado. É questão política. A minha questão como consumidora e penso eu das pessoas em casa é eficiente, é eficaz ou não? É eficiente seguramente, mas é uma alteração nos princípios que inspiravam a segurança sanitária dos alimentos na União Europeia. Aliás, até um exemplo recente de carne importada da América do Sul, que precisamente nos controlos fronteiriços que o Sr. Professor há bocadinho referiu, foi detectada a presença de uma estirpe de Escherichia coli e a carne não entrou no mercado. Portanto, o que mais uma vez mostra que este o tipo de filtro controle funciona, não é? E esta questão de cozinharmos a carne e como cozinhamos a carne, com certeza é importante, não é? Também termos noções sobre isso que nos ajudem a proteger-nos. Claro que sim. E se calhar, voltando à questão da carne picada, uma estratégia que tem sido frequentemente recomendada é, a partir do princípio que boa parte da dita população microbiana, das bactérias que poderão existir numa peça de carne, se encontrarão à superfície, o ato de picar essa carne vai, de alguma forma, distribuir essas bactérias por todo o conjunto do tecido que constitui aquela peça que, entretanto, foi fragmentada.
Porquê? Fica mais exposta ao ar, é isso? E na prática o que vai acontecer é que há a possibilidade de, por essa razão, potenciar um maior crescimento bacteriano e, portanto, se essa carne não for adequadamente manipulada, há o risco de esse crescimento bacteriano potenciar o aparecimento de uma toxifecção alimentar. Nessas circunstâncias, uma das... carne picada. Mas lá está, é preciso respeitar todo um conjunto de procedimentos. Uma das estratégias que frequentemente é recomendada para, de alguma forma, minimizar o risco é o consumidor escolhe uma peça inteira no mercado, solicita que ela seja picada naquele momento e, garantindo a manutenção de uma cadeia de frio, vai consumir essa carne num espaço de tempo relativamente curto. Qual é esse Normalmente há quem quanto? recomende que, se a carne for refrigerada a 4 graus centígrados, que será sensivelmente a temperatura dos nossos frigoríficos, que esse consumo deverá ser até 24 horas após ela ter sido picada. Ou então pode ser congelada em casa, quando chegarmos a casa ou não? Pode eventualmente ser congelada, apesar de, mais uma vez, depois de ser necessário perceber até que ponto é que o processo de descongelação e o processamento ao qual ela vai ser sujeita após esse descongelamento não garante que haja um novo crescimento bacteriano que a torne potencialmente perigosa. Portanto, a questão do respeito dos tempos e, sobretudo, da manutenção da cadeia de frio, da conservação à temperatura adequada, é fundamental. Onde é que as pessoas podem obter informação sobre isso, já agora, para saberem? Está-me a falar de tempos, está-me a falar de temperaturas e se as pessoas quiserem saber exatamente como é que controlam isso, onde é que podem... Por exemplo, neste momento a Direção-Geral de Saúde acabou de publicar um pequeno livro que designou de alimentação inteligente. Eu penso que terão o link que dá acesso a essa publicação. Qualquer consumidor poderá descarregar. Mas provavelmente temos para mostrar. Poderá descarregar essa informação e uma das partes interessantes desse mesmo manual, no site da Direção-Geral de Saúde. Está no site da Direção-Geral de Saúde, portanto tem exatamente instruções, se assim quiserem, de como preparar, desde o planeamento da aquisição dos alimentos, a compra, a sua conservação, todos estes processos estão descritos de forma simples e o consumidor poderá ter acesso a essa informação num local único, sendo certo que hoje em dia qualquer indivíduo que tenha acesso à internet tem o problema da seleção da informação e aqui há exatamente a possibilidade de ter num local único acesso à informação Direção-Geral de Saúde, forma simples. penso que será, em princípio, para todos os consumidores de confiança poder consultarem a informação. Já vamos voltar, então, porque eu queria que nos explicasse um pouco melhor também este estudo, de que eu já referi aqui muito por alto, mas que ainda não aprofundamos. A maioria dos alimentos passa por vários processos antes de chegar à mesa dos portugueses. Vamos ver, no caso dos produtos de origem animal, como é possível saber a origem e a qualidade da carne que comemos. Portugal tem de respeitar as normas europeias de controlo e segurança alimentar. Assim, todos os produtos que cá são produzidos obedecem não só à legislação nacional, mas também a um conjunto de requisitos e imposições instituídos pela Comunidade Europeia. Temos dois tipos de produção de bens alimentares. São aqueles que são consumidos em fresco, diretamente do produtor ao consumidor, como é o caso dos legumes e hortaliças, como algumas pessoas chamam, também a fruta, os frutos frescos e os frutos secos. E existe um processo de produção e de acompanhamento desde que a semente é lançada à terra até ao consumidor. Se pensarmos, por exemplo, na carne, quando nós vamos comprar um bife de vaca para consumirmos, esse bife de vaca tem um acompanhamento, sabemos qual foi o animal que produziu essa carne, onde é que ele nasceu, quais foram as explorações por onde ele passou, qual foi o matadouro onde foi abatido e que tipo de alimentação é que lhe foi aplicada. Portanto, é aquele palavrão que costumamos utilizar, que é a rastreabilidade. Para além dos produtos que são consumidos frescos ou por inteiro, ainda existem aqueles que são transformados. De acordo com esta especialista, a este tipo de produtos estão associados alguns negócios que podem comprometer a qualidade do que chega ao prato do consumidor. E aí passamos a uma outra fase, que é uma fase que tem a ver com a económica, ou seja, o empresário, o que fez, como por exemplo nos últimos tempos temos ouvido falar que aparecem em algumas embalagens que são vendidas
em vez de estar lá a carne de vaca, está a carne de cavalo, quer dizer que o empresário não cumpriu, digamos, a verdade para com o consumidor, não informou o consumidor que o que está lá dentro não é carne de vaca, mas sim carne de cavalo. Estes casos são considerados uma fraude, já que a informação que chega ao consumidor não corresponde à verdade. Mas isso não quer dizer que o cavalo não foi produzido de acordo com as boas regras em termos do que é a exigência da segurança alimentar. Esse animal foi, digamos, produzido, chegou a uma altura em que o empresário colocou dentro da embalagem um outro produto e isto é a fraude económica. E, portanto, digamos que a qualidade e a segurança dos alimentos na Europa é assegurada, é uma exigência. Especialmente no que toca aos produtos de origem animal, há que assegurar o percurso de produção dos mesmos. Em Portugal existe uma base de dados nacional, que é um chamado Sistema de Identificação dos Animais, que é, digamos, do Ministério da Agricultura, em que todos os animais, quando nascem, têm que logo, imediatamente, ser-lhe atribuído um registro de nascimento, em que há um veterinário que vai registrar o nascimento desse animal, que depois é inserido nessa base de dados e, a partir daí, todo o processo relativamente àquele animal é acompanhado. De acordo com a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, a qualidade dos produtos portugueses não deve ser abalada pelas recentes notícias. António, já aqui falámos da carne picada e também das condições em que a carne chega às nossas casas muitas vezes. Já percebemos também que nós próprios podemos contaminar mais a carne e outros alimentos dependendo da forma como a manuseamos. Nomeadamente em relação a esta questão da carne de cavalo que se colocou tanto agora, como é que nós podemos ter a garantia de que esta carne é uma carne que está em perfeitas condições? Aliás, penso que nesta altura não há ainda resultados das análises que foram feitas, não é? Está-se a referir a que tinha anti-inflamatórios ou Precisamente. Eu voltaria um bocadinho atrás. Eu gostaria de divulgar, de alguma forma, a posição da DEC relativamente à questão da carne picada ainda. Sim. Porque a carne picada, na realidade, à partida, ela por si só, pelo facto de ser picada, aumenta exponencialmente portanto, a superfície em contacto com o ar e, portanto, aumentam também aí os cuidados que tem que haver para que isso não se constitua como risco para a saúde pública. Portanto, nós entendemos que uma forma de resolver esta questão é regressarmos um pouco aos anos 90, em que a carne picada não era possível ser vendida a granel nos talhos. Portanto, podemos adquirir carne picada, portanto, mandando-a picar na altura. Portanto, era proibido, não é? Era proibido até a década de 90, portanto, só a partir daí é que se começou a vender a carne já picada no talho e depois as pessoas... E nos supermercados também? Exatamente. Portanto, neste momento, nós podemos pedir para que a carne seja picada na altura e depois, como aqui já foi referido, rapidamente fazer com que isso chegue ao nosso frigorífico e consumi-la também de uma forma, enfim, dentro das tais 24 horas que aqui já foi referido, embora haja quem diga que esse valor, esse número deveria até ser mais reduzido. Portanto, tem que haver, o que me parece é que tem que haver uma clara indicação aos consumidores do que é que pode e não pode fazer. Se nós colocamos a questão de a carne à partida está boa, mas os riscos aumentam bastante, como já está, é mais do que comprovado, nós entendemos que uma forma defensiva de resolver esta questão seria exatamente o consumidor ou, portanto, ralar a carne em casa, ou então pedir para ralar na altura e proceder à sua utilização com os cuidados também aqui referidos, de ser bem, do alimento ser bem passado, neste caso concreto os hambúrgueres, ser bem passado, portanto, ter algum cuidado na temperatura que é utilizada, porque depois esta questão levanta algumas outras. Esta questão da carne picada ainda tinha a ver com o facto de um quarto das 34 amostras portanto, investigadas. Que a DEC recolheu, não é? Exatamente, um quarto. Foi só carne picada que... Era carne picada só. Portanto, em 34 talhos, um quarto deles tinha salmonela. Portanto, sei lá, um terço listeria.
portanto, em termos de 8 deles estão em temperaturas mais elevadas que aquela que é considerada, aquela que é indicada. Portanto, o problema é que isto é algo de complexo. Não pode haver um fiscal em cada local de venda ao público. Terá que haver, sobretudo, da parte dos consumidores, uma boa informação de maneira a permitir que eles sejam exigentes e que, ao mesmo tempo, obriguem, no fundo, o comerciante a responsabilidade a mudar. também por parte dos comerciantes, não é? E esclarecimento. Exatamente. Também por parte dos comerciantes. Com certeza tem que ser dos dois lados. Mas há aqui uma questão.